Olá, queridos irmãos, boa
noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós nesta noite. E é motivo de festa, motivo de muita alegria, né? Nós podemos estar juntos mais uma vez para nos lembrarmos dos feitos do Senhor, de todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito nas nossas vidas, não é mesmo? E nós queremos começar este culto nos lembrando do poder, da grandiosidade do nosso Deus. Eu falo isso porque nós estamos vivendo dias um pouco diferentes, né? Dias em que nós nos deparamos com pessoas que têm certas dúvidas e elas se perguntam, mas onde está Deus diante de tudo isso que está acontecendo? Será que Ele realmente está vendo tudo isso que está acontecendo? Será que Ele realmente nos ama? Porque Ele permitiu que tudo isso acontecesse, né? E diante dessa situação, diante de tantas perguntas, nós podemos nos lembrar da vida de Jó. Jó era um homem que possuía tantos bens, um homem temente a Deus, um homem que tinha uma família maravilhosa, mas em certo momento da vida dele, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu sua família, os seus filhos, perdeu seus animais, perdeu até a sua saúde. E em meio a essa situação tão difícil, tão problemática, Jó se viu perguntando a Deus, né? Fazendo tantas perguntas para o Senhor. E Deus então responde todas essas perguntas de Jó com outras perguntas. E nós podemos ver algumas dessas perguntas lá em Jó, capítulo 38. No verso 4, Deus pergunta assim para Jó: Jó, onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me, se é que tens verdadeiro entendimento. Onde você estava quando eu estava criando o mundo? Quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez você tenha essa resposta. Ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel, a linha de medir? Aí no verso 16 ele continua: Jó, já foste até as nascentes do mar? Ou já passeaste pelas obscuras profundezas do oceano? Aí no verso 18 ele pergunta: tens alguma ideia do quanto são imensas as áreas de toda a terra? Diz-nos, se de fato sabes algo sobre tudo isso, você sabe quanto mede a terra, que tamanho tem o universo, as galáxias? E mais, como se vai ao lugar onde habita a luz? E onde se localiza a residência das trevas? No verso 24 ele diz: qual o caminho por onde se dividem os relâmpagos, você sabe? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a face da terra? E aí no verso 35 ele continua: porventura és tu que envias os relâmpagos e eles te respondem, eis que aqui estamos? E no verso 41 ele pergunta também: quem prepara para o corvo o alimento, quando sua ninhada clama a Deus e andam vagando por não ter com o que se alimentar? Amados irmãos, aqui nós nos deparamos com a grande verdade e a beleza do nosso Deus, o quanto Ele é poderoso. É um Deus que criou todas as coisas, que governa todas as coisas, e Ele sabe exatamente o lugar de cada coisa. Então, quando bater o desespero, quando bater a ansiedade, o medo de não saber o que vai acontecer no amanhã, que nós possamos nos lembrar que o nosso Deus é grande, que Ele é poderoso, que Ele continua governando todas as coisas e que Ele é um Deus soberano. Vamos adorar esse Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado para pensar no teu grandioso ser, vejo a tua
Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos, graças a Deus por esse momento especial que o Senhor nos concede, de nós desfrutarmos desse tempo de reflexão e de adoração ao nosso Deus. Para você que está nos acompanhando pela primeira vez, muito prazer, eu sou o pastor Moisés, pastor aqui da Igreja Presbiteriana Renovada de Paulínia, localizada aqui no Jardim Vista Alegre, e você é muito bem-vindo aqui no nosso meio, quando os nossos encontros forem retomados. E a todos os nossos irmãos, membros aqui da nossa igreja, o nosso grande abraço a cada um de vocês. Queridos, na semana passada nós iniciamos uma nova série de mensagens com o tema Questões Difíceis da Vida. E nós começamos essa série na semana passada falando sobre oração não respondida. Nós lemos na semana passada um texto de João, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 13, que diz: "E farei tudo o que pedirdes em meu nome." Aqui nós nos deparamos com uma promessa de Jesus, onde o próprio Senhor Jesus nos diz que Ele fará tudo aquilo que nós pedirmos em nome dEle. Mas nós vimos à luz de vários textos da Bíblia na semana passada, sobre alguns obstáculos a uma oração respondida. E nós vimos que alguns entre esses obstáculos pode ser, de repente, um pecado não confessado, que é aquele pecado que talvez a pessoa ela alimenta como se fosse uma espécie de animal de estimação. Às vezes um obstáculo à oração respondida é a falta de fé, é quando a pessoa ela não acredita o suficiente que Deus ele é capaz de fazer aquilo que ela está pedindo. Às vezes um obstáculo à oração respondida pode ser o fato da pessoa estar pedindo algo pelo motivo errado ou com a motivação errada. Às vezes um obstáculo à oração respondida pode ser a falta de sinceridade. É quando nós não nos preocupamos realmente se Deus vai ou não fazer aquilo que nós estamos pedindo. Ou também é a falta de perseverança, que é aquela situação onde nós simplesmente falamos alguma coisa para Deus, mas depois nós nunca mais voltamos naquilo, nós nunca mais pedimos, suplicamos, voltamos a pedir aquilo para Deus novamente. Só que o fato é, queridos, que esse não é o ponto final. Porque existe aquela situação do seguinte: às vezes esses obstáculos eles não se encontram no nosso caminho. Nós confessamos a Deus os nossos pecados, nós oramos a Ele com fé, nós pedimos a Deus com um senso muito grande de glória a Deus, nós somos sinceros no nosso pedido, nós somos intensos e nós pedimos a Ele, suplicamos a Ele, somos perseverantes. Mas ainda assim, depois de tudo isso, ainda assim, uma resposta não vem. E queridos, é quando todos esses requisitos eles são preenchidos, é que a falta de uma resposta a uma oração, essa situação ela se mostra ser um tanto quanto que intrigante. Mas há, queridos, uma qualificação importante e final para essa promessa de Jesus, quando Ele nos diz que tudo aquilo que nós pedirmos a Ele, no Seu nome, Ele irá fazer. Que é, queridos, o fato de que eu e você, nós devemos apresentar os nossos pedidos, mas de acordo com a vontade de Deus. Esse é um ponto que muitas vezes nós nos esquecemos. Entender que nós precisamos pedir de acordo não com as nossas demandas, mas de acordo com a vontade de Deus. 1 João capítulo 5, verso 14 e verso 15, e aqui eu quero dar o start com você nessa noite. Diz o seguinte: "E esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido." João diz para nós que se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Queridos, é possível que às vezes as nossas orações elas não são respondidas por conta desse pequeno e imenso detalhe. O fato disso não estar, desse pedido nosso, não estar ligado com a vontade de Deus. Entenda uma coisa: a nossa perspectiva e a nossa sabedoria, nós que temos essa tendência de nós acharmos que nós sabemos de todas as coisas, e às vezes nós sabemos mais do que o próprio Deus,
A nossa perspectiva e a nossa sabedoria, elas são limitadas. Mas a perspectiva e a sabedoria de Deus, elas são incalculáveis. E elas partem da sua onisciência. Ele sabe. Eu e você, nós não sabemos. Mas Ele sabe inclusive o que é o melhor para a minha e para a sua vida. E observe que João diz para nós que a nossa confiança é que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos responderá. Queridos, é por isso que eu e você nós devemos temperar as nossas orações e automaticamente temperar o nosso coração com palavras que elas são muito mais do que uma mera frase, mas na verdade elas representam uma atitude. Nós devemos temperar o nosso coração com a expressão: se é da tua vontade. Se é da tua vontade. Nós vivemos num tempo, numa época onde nós vemos com muita frequência pessoas, quando elas se dirigem a Deus em oração, elas chegam a se colocar numa posição onde elas são superiores a Deus. Elas mandam, elas decretam, elas determinam, elas ordenam, como se Deus fosse uma espécie de capacho, Deus uma espécie de serviçal, como se elas soubessem o que é o melhor, o que é de mais importante, e Deus simplesmente deveria ficar ali com um caderninho, anotando ali todos os seus pedidos. Estou completamente ali desnorteado, perdido no meio de tantas anotações. E elas mandam Deus. E essa expressão, se for da sua vontade, isso passa longe delas. Na verdade, para muitas pessoas, essa expressão, se for da sua vontade, embutida numa oração, para muitas pessoas isso representa uma falta de fé. Para muitas pessoas essa expressão numa oração faz com que essa oração ela seja tímida, uma oração sem expressão, uma oração sem intrepidez. E queridos, na verdade é o oposto, porque João diz para nós aqui que a nossa confiança não é que Deus ele simplesmente irá responder às nossas orações, como se fosse assim, Deus ele vai responder a todas as nossas orações, mas há aqui, queridos, uma qualificação para isso, e João deixa claro para nós é que Ele responderá às nossas orações que estão de acordo com a vontade dEle, com a vontade de Deus. Portanto, queridos, eu e você, nós temos que confiar que Deus responderá às nossas orações, na mesma medida que eu e você, nós cremos que nós estamos suplicando, pedindo aquilo, de acordo com a vontade, com o desejo de Deus. E nós vemos exemplos disso na Bíblia. O próprio Senhor Jesus, Ele orou dessa forma. Quando Ele estava ali no jardim do Getsêmani, Ele pediu para o Senhor em oração, que se possível passasse aquele cálice, o cálice da ira de Deus, que seria derramado, despejado sobre Ele, na cruz do Calvário. Mas depois Ele acrescentou, lá em Lucas 22:42, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas a tua. Queridos, o próprio Deus encarnado, Cristo Jesus, orando ao Deus Pai, Ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quem somos nós para acharmos que nós podemos decretar, mandar, e Deus Ele tem ali a obrigação de anotar todos os nossos caprichos? Não. Queridos, pedir segundo a vontade de Deus é um ato de humildade e é um ato de submissão a Ele. É reconhecer que Ele sabe o que é melhor para nós. E é um ato de submissão no sentido de que eu e você, nós queremos a vontade dEle para as nossas vidas muito mais do que os nossos próprios pedidos.
E o apóstolo Paulo, ele também demonstra isso para nós, quando nós vemos ali, quando Paulo ele ora a Deus, pedindo para que Deus o curasse daquele espinho na carne, e Deus dá um não para ele, e diz, 2 Coríntios 12, verso 9, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus dá um não para ele, dá essa resposta para ele, e qual que é a resposta de Paulo diante disso? Lá, continuando ainda no verso 9, verso 10, ele vai dizer o seguinte, por isso, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então eu sou forte. Queridos, Paulo, ele queria ser curado, mas Paulo, ele queria muito mais a vontade de Deus sobre a sua vida. E meus irmãos, essa também deve ser a nossa mesma postura, essa também deve ser a nossa mesma atitude. Se eu e você, nós queremos que as nossas orações sejam respondidas, então eu e você, nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Mas então aqui surge uma objeção, uma pergunta brota: como saber qual é a vontade de Deus? Queridos, talvez você já fez essas perguntas. Como saber o que Deus quer para mim? Como saber o que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Por onde eu devo começar? As minhas escolhas? Que direção eu devo tomar para a minha vida? Como eu posso ter a certeza que eu estou alinhado com a vontade de Deus para a minha vida? E a própria Bíblia nos responde isso. Nesse texto de João, se nós voltarmos um pouquinho mais, 1 João capítulo 3, verso 21, nós lemos: amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Conhecer a vontade de Deus, meus irmãos, conhecer a vontade de Deus não é uma coisa mística, uma coisa meio assim, meio estilo à la Chico Xavier, não. Conhecer a vontade de Deus não é eu e você, nós corrermos atrás de novas e pseudas revelações. Conhecer a vontade de Deus é quando eu e você, nós mergulhamos na palavra de Deus. A Bíblia nos apresenta a vontade de Deus para mim e para a sua vida. A Bíblia nos mostra quem Deus é e o que Ele faz. A Bíblia nos mostra aquilo que Ele gosta e aquilo que Ele não gosta. A Bíblia nos mostra aquilo que Ele aceita e aquilo que Ele rejeita. A Bíblia nos mostra aquilo que Ele abraça e aquilo que Ele abandona. A Bíblia nos mostra o que é um erro aos olhos dEle. A Bíblia nos mostra aquilo que Ele deseja e aquilo que Ele não deseja. A Bíblia revela para mim e para você aquilo que Ele gosta e também aquilo que Ele não gosta. Sabe, queridos, você que é casado, você que é casada, de repente você está noivo, noiva, namora, está namorando, enfim, ou de repente você tem ali um amigo, uma pessoa muito especial, e você está conhecendo essa pessoa. E você está conhecendo essa pessoa e você quer agradar essa pessoa. E a melhor forma de você agradar uma pessoa, isso serve inclusive até mesmo para os relacionamentos profissionais, né? Um cliente, enfim. A melhor maneira de você agradar uma pessoa
é você buscando conhecer aquilo que aquela pessoa gosta. Isso é uma coisa natural, chega a ser uma coisa óbvia para nós. Por exemplo, quando eu estava começando a conhecer a minha esposa Raquel, eu soube na minha investigação que a Raquel ela gosta de flores, mas a Raquel ela gosta muito mais de chocolate. Ou seja, para mim agradar a Raquel, seria muito melhor, ao invés de eu dar para ela um buquê de rosas, eu dar para ela uma cesta de chocolate. Quando nós procuramos agradar uma pessoa, nós procuramos saber aquilo que ela gosta de fazer, aquilo que ela gosta de comer, a cor favorita dela, os filmes, os tipos de filmes que ela gosta de assistir. Enfim, nós começamos a fazer essa apuração, esse levantamento, para que nós possamos de fato agradar essa pessoa que é alvo ali da nossa atenção. Meus irmãos, com Deus é da mesma forma. E nós passamos a saber aquilo que Deus Ele gosta, aquilo que Ele aceita, quando nós olhamos para as Escrituras. A Bíblia é a completa, genuína revelação de Deus para nós. Portanto, queridos, quando eu e você, nós queremos saber qual é a vontade de Deus, nós devemos recorrer às Escrituras. Saber a vontade de Deus, meus irmãos, quando nós queremos saber a vontade de Deus, saber a vontade de Deus é um resultado de uma mudança de vida, de um comportamento que é pautado pela palavra de Deus. E quando nós olhamos para a própria Bíblia, nós vemos ali orações de grandes homens de Deus. Quais eram as orações desses homens? Quando nós olhamos para as orações desses homens, nós percebemos ali que as coisas do céu eram mais importantes para eles do que as coisas da terra. Para eles, pessoas eram mais importantes do que coisas. Um conceito que vem na contramão, que está completamente diferente daquilo que nós vemos nos dias de hoje. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você quer saber como você deve conhecer essa vontade, para então você poder pedir isso a Deus em oração? Você quer um termômetro para saber se aquilo que você está pedindo está de acordo com a vontade de Deus? Recua às Escrituras. Sabe, queridos, nós estamos aí nesse momento de um certo isolamento social, né? E principalmente no início de tudo isso, nós vimos ali algumas empresas, instituições disponibilizando cursos, estudos de forma gratuita, até mesmo para que nesse momento fosse um momento mais bem aproveitado, gerasse um aprendizado, um crescimento, e até mesmo para que as pessoas elas tivessem alguma coisa a mais para fazer, estando ali confinadas dentro da própria casa. E tudo isso é ótimo. Tudo isso é muito bom, todo conhecimento é muito bem-vindo. Se você fez isso, parabéns. Se você ainda não fez, faça isso na medida do possível. Mas também nós aproveitamos esse tempo para nós podermos ler bons livros. Podemos aproveitar esse tempo também assistindo, por que não, bons filmes. Uma série no Netflix, uma série sadia no Netflix, por que não? Nada disso é errado, pelo contrário, nas suas devidas proporções, faz muito bem. Mas o fato é que, ao mesmo tempo que nós temos tanta disposição para fazer todas essas coisas, parece que nos falta esse mesmo empenho, essa mesma dedicação, para saber qual é a vontade de Deus. E porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus, muitas vezes, nós pedimos coisas que não convêm. Pense comigo, queridos. Imagine só se Deus, Ele simplesmente realizasse absolutamente todos os seus pedidos. Imagine como seria. Imagine como seria se a todo momento você pedisse para Deus e Ele atendesse você prontamente no meio do seu sofrimento,
no meio da sua provação, mesmo sabendo pela Bíblia que o sofrimento edifica o nosso caráter, mesmo sabendo que a provação, ela aperfeiçoa a nossa fé. Imagine comigo, queridos, como seria se Deus ele atendesse a todos, absolutamente todos os nossos pedidos. Como que nós seríamos mimados, como que nós seríamos filhos imaturos, e nós não seríamos homens e mulheres de Deus. Queridos, quando João diz aqui para nós guardarmos os mandamentos de Cristo, isso é muito importante e muito especial, porque quando nós guardamos a palavra de Deus, os mandamentos de Cristo no nosso coração, nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo, nós estamos sendo moldados nessa maravilhosa forma que é o próprio Cristo. Nós estamos subindo degraus nessa grande escadaria chamada santificação. E a cada degrau que eu subo nessa escada, nesse processo de santificação, eu estou sendo cada vez mais conformado, cada vez mais parecido com o próprio Cristo. E meus irmãos, a partir do momento que eu vou sendo conformado à imagem de Cristo, o meu coração vai sendo lapidado por isso. A palavra de Deus vai esculpindo o meu coração, de tal maneira que aquilo que antes eu acreditava ser importantíssimo para mim, fundamental para a minha vida, à luz da palavra de Deus eu compreendo que aquilo não é tão importante assim para mim, que eu não necessito tanto daquilo assim para mim. Quando eu vou sendo conformado à imagem de Cristo, tudo à minha volta passa a ter novas cores. É como se eu olhasse para o mundo, para as pessoas, para as coisas, para tudo à minha volta, numa nova ótica, usando novas lentes. E agora, usando os óculos de Cristo, eu passo a olhar para tudo isso com os olhos de Cristo. E automaticamente, a partir daí, eu vou reorganizando as minhas prioridades. A partir daí, eu vou vendo o que é realmente importante para a minha vida. Aquilo que eu estava deixando de lado, que é importante, eu vou compreendendo que eu preciso trazer isso de volta. Aquilo que eu estava dando uma atenção incrível, mas é uma coisa fútil, banal, então eu entendo que eu não preciso me dedicar tanto àquilo, ou então eu compreendo que eu preciso abandonar aquilo. O que eu quero dizer para você é que quando a Bíblia, ela penetra no nosso coração, queridos, ela vai norteando, ela funciona como uma espécie de bússola para nós, e isso penetra na nossa vida de tal maneira, que a partir de então, os meus pedidos, eles passam a ser conforme os pedidos do próprio Cristo. É Cristo vivendo em mim, o Espírito Santo dentro de mim me direcionando. Mas ainda assim, queridos, por mais que você seja um homem, uma mulher muito santa, por mais que eu e você, nós sejamos a cada dia, cada vez mais conformados à imagem de Cristo, nós não chegaremos nesta vida, no topo dessa escada. Isso significa que enquanto os nossos pés pisarem aqui nessa terra, nas nossas orações, eu e você nós devemos orar: Deus, se for da tua vontade. Devemos fazer como o próprio Cristo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sejamos sinceros, irmãos, às vezes nós nos vemos numa determinada situação,
onde para nós às vezes não fica muito claro o que nós realmente devemos fazer. As coisas parecem um tanto quanto que incertas. E aí, em momentos assim, que a nossa oração, ela fica tão tímida. E aí, então, nós ficamos temerosos com aquilo que nós estamos pedindo a Deus, nós ficamos preocupados, ficamos receosos em orar, se aquilo que nós estamos orando é segundo a sua vontade. Como, por exemplo, vamos imaginar, você está com um amigo internado no hospital, gravemente ferido, ou passando por alguma situação, seu amigo está doente. Como nós oramos numa situação como essa? Será que eu e você nós devemos orar para que Deus o cure? Ou será que eu e você nós devemos orar para que Deus dê coragem a ele e dê fé para ele nesse momento de sofrimento? Vamos imaginar, de repente você está numa grande crise financeira, sei lá, de repente você se encontra numa situação que de repente você está desempregado. Como orar numa situação como essa? Nós devemos orar pedindo por um emprego, ou eu e você nós devemos orar pedindo para que Deus nos dê contentamento enquanto nós atravessamos esse momento difícil? Como orar a Deus? Se de repente, talvez você tenha passado por uma provação, nós devemos orar pedindo para Deus libertação, ou nós devemos orar pedindo para Deus por firmeza? Amados irmãos, às vezes nós podemos ficar tão intimidados por não saber pelo que orar, que nós simplesmente paramos de orar. Nós empacamos e não oramos. O que é completamente, essa não é a vontade de Deus. Mas então, o que fazer? O que fazer? Porque eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já se viu numa situação como essa. Mas queridos, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo ele vem justamente para resolver esse problema. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27 diz: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Amados irmãos, há momentos que talvez eu e você, nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo toma de nós essa oração e Ele traduz isso diante do trono da graça de Deus. Há momentos que eu e você, nós ficamos tímidos e nós não sabemos exatamente o que pedir, mas o Espírito Santo, Ele sabe qual é a vontade de Deus, e Ele vem e intercede ao nosso favor, levando esse nosso pedido ao Senhor. Portanto, meu irmão, não tenha medo, não seja tímido, não fique acanhado, façamos como o apóstolo Paulo, que diante de um espinho na carne, ele orou a Deus com intrepidez. Tenhamos essa mesma intrepidez, tenhamos coragem, rogamos, supliquemos ao Senhor, oremos a Ele, ora ao Senhor e apresente ao Senhor todos os seus pedidos, de acordo com a sua sabedoria e o seu discernimento espiritual, daquilo que você compreende ser a vontade de Deus, apresente tudo isso ao Senhor. Quando um cristão ele permanece em Cristo, as respostas à sua oração, querido, elas vão vir. Mas nós estamos aqui falando sobre esse tema,
obstáculos à oração respondida, quando uma oração não é respondida. Há momentos que nós atravessamos isso, mas na verdade, queridos, o que a Bíblia nos mostra e deixa claro para nós é que essas situações, elas são uma exceção. Porque quando eu e você, nós estamos em Cristo, nós estamos nele, nós podemos sim nos achegar a Ele confiantemente, sabendo que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e nós podemos sim apresentar diante de Deus todos os nossos anseios, todos os nossos pedidos, quando nós temos essa convicção, à luz da palavra de Deus, que esses pedidos, eles estão conformes à vontade de Deus. Queridos, ouvir a resposta de Deus às nossas orações é algo regular para todo cristão. Todo cristão. E é por isso que eu e você, nós podemos se achegar a Ele nós podemos achegar a Deus com as nossas orações e com os nossos pedidos. Portanto, meu irmão, a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você acredita que Deus, Ele responde às suas orações? Ou você está tão acostumado a ficar sem uma resposta? Você fica tão acanhado com isso já se tornou uma coisa tão habitual para você, que você nem ora mais. Você parece mais aquela mulinha empacada, que não dá um passo adiante, e não ora mais. E porque você não ora, automaticamente você fica sem respostas às suas orações, porque na verdade você nem chega mais a fazer orações. Você realmente acredita que Deus responde às suas orações? Ou você prefere ficar num estado de sonolência, de hibernação, de apatia, de inércia espiritual? Amados irmãos, nós temos uma promessa do próprio Cristo para mim e para você, que Ele fará tudo aquilo que eu e você nós pedirmos em nome dEle. E nós vimos ao longo da semana passada e hoje algumas qualificações para isso. Nós podemos pedir e devemos pedir, mas primeiro nós devemos nos arrepender daqueles pecados não confessados. Nós devemos orar com fé. Nós devemos orar com sinceridade, com perseverança. E nós também devemos orar pedindo que a vontade dEle se cumpra nas nossas vidas. Meu irmão, descanse na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Ou você ainda prefere ficar lutando? Ou você ainda acha que tudo depende da força do seu próprio braço, e você vai continuar dando soco em ponta de faca? Quantas cabeçadas você precisa dar para você compreender que não se trata de você, mas que se trata dEle? O que mais precisa acontecer para que você venha se despertar para a necessidade de nós recorrermos a Deus em oração? Que ponto as coisas precisam chegar para que a oração seja uma prioridade para a sua vida? Recorramos ao Senhor em oração. E reflita, meu irmão, reflita na onisciência e na bondade desse Deus. Porque eu e você, nós não sabemos, mas Ele sabe. Quando uma resposta não vem, quando um não parece brotar, e aquilo de repente não é aquilo que você estava esperando, descanse nessa verdade, que Deus, Ele é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas, inclusive o que é melhor para a minha e para a sua vida. Afinal de contas, se você pedir pão para Ele, porque você acha que Ele vai te dar uma pedra?
Se você pedir por um peixe, porque você acha que Ele vai te dar o escorpião, Ele cuida dos seus. Portanto, se contente com o fato de que você talvez não saiba, mas Ele sabe. Você nem sempre vai conseguir o que está pedindo, mas Deus sempre sabe o que Ele faz, e aquilo que Ele faz é e sempre há de ser bom, perfeito e agradável. E eu encerro citando uma palavra, uma frase do reformador Martinho Lutero, que diz: eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem quem me guia. Oh, meu irmão, assim como Lutero, que eu e você nós possamos também encontrar paz nessa grande verdade. Nós não sabemos o que nos aguarda o amanhã, mas Deus, Ele está lá. Ele cuida de mim, de você. Oremos ao Senhor. E se uma resposta parece não chegar, oh, meu irmão, nos alegremos nesse Deus, porque Ele sabe o que faz. Ele é o grande tapeceiro que está passando cada fio de forma perfeita. Talvez eu e você estamos vendo as costas desse tapete, mas vai chegar o grande momento onde Ele vai nos convidar para nós vermos essa grande obra de arte pelo ângulo dele. Portanto, recorremos ao Senhor, apresentemos a Ele todos os nossos anseios e descansemos nele. Vamos orar? Querido Deus, aqui nós nos encontramos, Senhor. A Tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor. E nós suplicamos ao Teu Santo Espírito, ô Santo Espírito de Deus, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e abre o nosso coração. Somente o Senhor pode nos levar a enxergar aquilo que nós não estamos vendo. Somente o Senhor pode tirar as tampas dos nossos ouvidos. Somente o Senhor pode escancarar o nosso coração para absorver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Oh Deus, o Senhor conhece, ó Pai, cada pessoa, cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando nessa transmissão. Oh Deus, o Senhor sabe dos seus medos, seus anseios, seus temores, as suas preocupações. E o Senhor sabe também de todos os seus pedidos. O Senhor é aquele que sonda e conhece a nossa vida. O Senhor sabe da nossa vida de uma forma tão perfeita, que o Senhor nos conhece mais do que a nós mesmos. O Senhor sabe se de repente nós estamos vivendo uma vida alimentando os desejos da nossa própria carne, ao invés de nós buscarmos a Tua glória. O Senhor sabe se nós recorremos ao Senhor com fé, ou se de repente nós estamos ainda acreditando que tudo depende da força do nosso próprio braço. O Senhor conhece o nosso coração para saber se nós somos sinceros ou não. E o Senhor sabe se nós somos perseverantes nos nossos pedidos. Mas mais do que tudo isso, o Senhor também sabe o que é o melhor para as nossas vidas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Tu és um Deus que é rei. Tu és um Deus que é soberano, que reina sobre tudo e sobre todos. Cada coisa que acontece na história do universo acontece debaixo do Teu governo, acontece debaixo não dos nossos decretos, mas acontece debaixo dos Teus decretos, acontece debaixo do Teu propósito, Senhor. Oh Deus, nos leva, Senhor, a entender que nós precisamos buscar a Tua vontade para as nossas vidas. E nos leve, Senhor, a conhecer, a buscar, a cavar, a procurar, encontrar na palavra de Deus essa vontade do Senhor para nós. Para que nós possamos desfrutar de um relacionamento cada vez mais intenso e profundo com o Senhor. Para que nós possamos viver agradando ao Senhor, sabendo aquilo que lhe agrada, aquilo que o Senhor não gosta.
Que o Senhor seja a prioridade das nossas vidas, Senhor. E que essa venha a ser o combustível, a grande motivação para as nossas orações. Na certeza que nós desfrutamos de um relacionamento com o Senhor. E o que o Senhor ouve as nossas orações. Nós não estamos lançando palavras ao vento, mas o Senhor nos ouve, Senhor. Sê conosco e nos dirige para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, que no decorrer da sua semana você possa estar refletindo nisso. Recorremos ao Senhor, oremos a Ele, mergulhemos nessa promessa de Jesus. Ele nos ouve e Ele nos atende quando nós oramos segundo a sua vontade. Se Deus assim nos permitir, na próxima semana nós estaremos aqui dando sequência nessa série de mensagens e nós vamos estar refletindo sobre fracasso. Em algum momento você já se sentiu fracassado? É sobre isso que nós vamos estar refletindo à luz da palavra de Deus. Não perca, reúne a sua família, convide seus amigos, compartilhe esse momento nas suas mídias sociais. Vamos juntos levar a palavra de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito repouse sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Olá, irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui gravando esse vídeo para poder dizer que estamos com saudades. Não vemos a hora dos cultos voltarem. E a gente tem saudade de todos, tem saudade da igreja. A gente gosta de assistir o culto aqui em casa, mas estando lá na igreja é muito melhor, né? Então não vemos a hora de voltarmos e estarmos junto com os irmãos. Paz, Senhor, irmãos. Também não vejo a hora de tudo isso acabar, que nós possamos estar juntos cultuando ao Senhor. Então vai aqui nosso abraço, nossa presença virtual, nosso abraço apertado, como diz o pastor. Que nós possamos estar juntos espiritualmente nesse momento difícil. Perdi
eterno.